Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e quanto mais, melhor? Interrogação. E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder falar sobre as 60 cartas, que é uma das novas tendências que estão aparecendo aí no nosso metagame atual. Pra quem não tá ligado, né, se você vive embaixo de uma pedra e você não tá entendendo o que tá acontecendo, tem muitos decks aí que estão usando 60 cartas. Já fiz vários vídeos falando sobre isso, como por exemplo, o Based, que é o deck que o Gabriel Nets e o time dele de Disciples veio fazendo, que é um deck que usa múltiplas engines juntas, como sendo basicamente o deck de Good Stuff. Mas não só isso, tem também o deck do Paulo PRJ, que na verdade o Paulo vem usando, né, que uma galera também vem usando, que usam praticamente as mesmas engines, só que usam o Eldritch. Você pode ver isso lá no canal do Paulo, mas eu já falei um pouquinho do Eldritch aqui em cima com essas engines, que é o Eldritch completamente diferente do que a galera imaginava que o Eldritch ia jogar, que seria Eldritch Floodgates, Skill Drain, tananã. Eldritch Combo, meu amigo, é isso aí. Então, por que isso está acontecendo? Hoje eu quero debater um pouquinho sobre esses decks de 60 cartas e por que realisticamente estão sendo usados. É uma coisa passageira, é uma coisa que a gente pode esperar que vai acabar e principalmente, por que está sendo usado? Essa é a principal pergunta. O importante, várias coisas, principalmente no Yu-Gi-Oh!, não é saber se uma coisa está sendo usada, é saber o porquê. O importante é entender o porquê que aquilo está acontecendo e o que causou embasamento lógico para aquilo estar sendo usado em detrimento de outras coisas. Então, a gente entendendo isso, a gente entende mais ou menos como está o formato. E aí, um detalhe aqui, o Reich já fez um vídeo como esse, né? E só pra dizer, não estou copiando o vídeo do Reich. Eu tô falando desse formato, mas há muito tempo atrás eu fiz um vídeo lá no meu canal antigo, que era hackeado, que você pode ver aqui. Inclusive eu ia só copiar aquele vídeo e colocar aqui, mas ele tá datado, ele tá com os exemplos da época. E você pode assistir aqui, que é uma coisa mais conceitual. Por que deck de 60 cartas são usados? Dá uma olhada lá, que é uma teoria muito legal e é, digamos assim, aquele vídeo é atemporal. Você pode assistir a qualquer momento que ele vai estar dizendo por que deck de 60 cartas são utilizados. É o motivo de por que eles são utilizados. Hoje, isso difere um pouquinho de o porquê que estão sendo usados, que não é exatamente o consenso geral. Mas vamos entender um pouco disso. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. E eu dou uma desviada do olhar, né, cara? Eu vi o vídeo do Mark Shero falando ontem, imitando a galera que faz vídeo, e ele realmente falou, mostrou lá no meu canal, e eu dou uma desviada pra olhar pra cá, né? Porque eu tô olhando pro OBS, eu tenho que olhar pro OBS pra poder colocar a transição. Muito bem, então antes de partir aqui pro vídeo em si, eu só quero falar algumas coisinhas pra você. Eu não vi, sinceramente não vi, mas esse canal aqui atingiu 5K, maluco. 5K, porra, é bom pra cacete, né, galera? Bastante gente. Muito obrigado a todo mundo, tô quase atingindo aí o que eu tinha no meu canal antigo, que eu não sei o que fazer com ele ainda, ele tá parado lá. Postei vídeos lá do Master Duel, mas deu uma dor no coração, porque ninguém assistiu aquela merda, e aí eu deixei de fazer de novo. Mas muito legal, esse canal tá atingindo 5K. O outro canal, que é o canal de replays, ele tá com 2.500 também, tá quase chegando a 3. Muito obrigado a todos. E aí, pra uma live comemorativa será feita hoje, sábado, que você tá assistindo esse vídeo, eu espero, por volta das 8h30, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nesse sábado eu tô fazendo sempre uma live comentando os replays dos inscritos, né? Pra poder pegar jogos e postar lá no meu canal de Master Duel, de jogos comentados, na verdade. Mas eu quero saber de vocês, o que vai ser mais interessante a gente fazer? Se você tiver alguma sugestão, deixa aí embaixo. Eu tava pensando em ser de replays, claro, mas não ser de replays qualquer, ser só de replays tosco. Não tosco no sentido de jogos errados, mas no sentido de só rinhas de rogue. Só decks fora do meta. De não ter nada de Tri-Brigade, porque às vezes o cara joga lá com o Tri-Brigade, ganhei de um Tri-Brigade, mas o cara joga Tri-Brigade é uma porta. E não sabe fazer porra nenhuma. E é muito pior quando você vê um maluco que joga com um deck que é meta, que todo mundo conhece, e fazendo merda, entendeu? Então talvez seja mais interessante de ver partidas com decks fora do radar, mas que só com deck desse tipo, eu não sei. Deixa a tua sugestão aí do tema que você acha que a gente pode fazer a live hoje à noite. Agora, sem mais enrolação, vamos em si pro assunto do vídeo. Lá! Muito bem, então eu vou pedir o tempo base pra você pra tirar essa webcam da frente e agora a gente vai acompanhar aqui a tela de trás. Tranquilo? Então aqui na tela de trás eu coloquei os decks, né, que eu citei, que eu vou pegar como exemplo. Não são os únicos decks de 60 cartas que estão aparecendo, mas eu vou usar como exemplos, porque tem muita questão do que o formato está sendo representado no deck deles, né, que no caso é esse aqui que é o Based, tá? E tem esse deck aqui que é o deck do Paulo, que é o deck do Cybus, Eldritch, Magia Sans Souls, DPE, blá 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 blá. Enfim.
Por que isso está sendo utilizado dessa forma? Primeiro, eu vou tentar falar com você de um pouquinho da teoria, de o porquê que a galera usa deck de 60 cartas. Eu já indiquei o meu vídeo onde lá eu falo da teoria de maneira muito melhor, inclusive com vídeo com edição, muito melhor do que essa aqui, diga-se de passagem, afinal de contas isso aqui não tem edição. E você vai ver diferenças dos vídeos, dá uma olhada lá. Inclusive me diz se você sente saudade daquele vídeo daquele tipo e quer que eu volte a fazer daquele jeito. Eu não tenho tempo, mesmo que você queira eu não vou fazer, mas é só pra, sei lá, pra você comentar alguma coisa e dar mais engajamento no meu vídeo pra eu ganhar mais dinheiro. Dito isso, por que isso aqui tá sendo usado? Bom, primeiro, a ideia de usar 60 cartas que eu vejo, pelo menos, eu vejo pelo menos, é o seguinte: você não cabe tudo em 40 cartas, tá? Tudo que você precisa não cabe ali em 40 cartas, mas você precisa usar umas cartas que, se você coloca em 40 cartas, matematicamente fica ruim. O que eu quero dizer com isso? Você precisa usar blocos de cartas, alguns blocos de cartas, mas quando você chega na 40 cartas, você vê que a combinação daquelas cartas na tua mão não fazem o que você deveria fazer ou fica muito frágil a tua jogada. E pra melhorar isso, você precisa de outras cartas, precisa de outros componentes, pra fazer mais special summon, pra dar um punchzinho aqui e ali, mas não cabe em 40, você acaba precisando colocar mais cartas, e você vai colocando mais cartas, e aí o teu deck fica com muito mais push, por exemplo. Mas isso é pensando num conceito muito vago. Eu acho que assim, o Yu-Gi-Oh! Ele chegou num ponto onde dá pra, e eu vejo muito disso sendo usado, tá? É que você não precisa mais considerar, ou pelo menos na grande maioria, você não vai considerar só as cartas que você compra pra poder fazer jogada. Você vai precisar também das cartas que você busca, óbvio, assim, óbvio, parabéns, capitão, óbvio. Mas aí é que entra a parada, a forma com que você busca essas cartas. Por quê? Uma coisa é, eu precisar usar uma carta que, eu uso aqui o meu status que ele dá normal summon e busca um hero. Tranquilo. Mas e a frequência com que você chega nesses status? O deck de hero é um exemplo ruim, porque você tem outras cartas que buscam status, inclusive, e que buscam outros heroes também. Que é uma coisa que o status faz, como por exemplo, o Shadow Mist, ele faz exatamente a mesma coisa. Mas esse é um exemplo ruim, mas é só um exemplo que eu tô tentando te dar, tá ligado? Mas, com o passar do tempo, isso ficou mudado, digamos assim. Por quê? Se eu preciso achar um bicho, eu posso encontrar ele, invocar ele, sem precisar comprar ele. Eu invoco do meu deck, ou eu busco do meu deck, ou eu mando do deck pro meu cemitério. Isso é muito possível, de maneira bem genérica, muito possível por causa das cartas que existem no extra. Então, se eu preciso acessar um Thunder, eu não preciso necessariamente achar uma carta que invoque o Thunder. Eu posso invocar ele do deck com o Fiber. E aí, o 001 é uma carta horrorosa, mas ele é muito forte, então eu posso fazer o Fiber que invoca o 001. E o Fiber é feito com praticamente todas as cartas do meu deck, porque o meu deck é feito pra fazer isso. Qualquer combinação de cartas do meu deck, eu faço o Fiber H001, que faz a Aurora, que faz os 3 tokens, e eu faço uma jogada de 5 explosiva. A ideia é basicamente essa, tá ligado? Se eu preciso de um PK, eu não preciso comprar o PK que eu preciso. Eu posso baixar 2 nível 3 aleatórios na mesa, faço a Querubine, que me dá o PK que eu preciso e eu jogo a partir daí. Entendeu? Eu não preciso necessariamente ter a Aquamancer. Eu posso fazer o PK, que faz a Querubine, que me dá a Aquamancer, que busca a Aramécia. E eu jogo a partir daí. A ideia é essa, eu não preciso de um Warrior específico. Basta juntar qualquer dois, eu posso juntar, mano, Maraude Captain, tá ligado? Instant Fusion, Junk Forward, qualquer carta dessa, eu faço a Isolde e a Isolde invoco o Warrior que eu preciso. Essa é a parada. E quando você vê esse ponto de vista aí, você tem blocos de cartas que te ajudam a chegar no mesmo objetivo. Mas isso tudo só é possível quando você olha onde você quer chegar. Você olha onde você quer chegar e a forma que você chega lá é indiferente, não importa. Contanto que você chegue. E aí é que a gente pode pensar nesse conceito de usar 60 cartas, porque você não tá usando 60 cartas esperando comprar uma carta específica pra você jogar. Não, através de cartas genéricas você acessa algum bicho genérico que consegue fazer a jogada que você quer. O importante é você ter grupos de cartas que te ajudam a acessar a mesa final. Se a gente pra ver, assim, beleza, isso é um conceito ok e tranquilo, que era o que se espera de um deck de 60 cartas. Você tem engines genéricas que te ajudam a fazer sumos e fazer alguma coisa, e meio que independente da coisa que você tem, você vai chegar no mesmo ponto. Você vai chegar no mesmo ponto. A ideia é que você tem um grupo muito maior de cartas que te ajudam a chegar lá, pra você ter muito mais push, tá? Essa é a grande parada. Agora, nesses decks aqui é um pouco diferente. Se você pra ver aqui o deck do Paulo e o deck do Nets, não tem engines esclarecidas, não tem engine. Isso que eu falei, ele é legal, porque quando tem engines, tá ligado? Quando tem engines, você pode usar cartas genéricas pra fazer um bicho, e esse bicho faz você acessar a tua engine. Como, por exemplo, o Phantom Knight, no exemplo que eu falei, como no exemplo da Isolde. Você acessa a engine através dessas cartas genéricas. Esses decks não tem isso. Outro exemplo também, o Orkush. Tem uma época o Orkush com Hero usava 60 cartas, pelo menos muito mais do que 40, com certeza usava. Mas enfim, inclusive com o deck de Isolde, um deck que ganhou o ICS na mão do Thomas Rose, se eu não estiver enganado. Enfim, agora que não tem uma engine específica. Não tem engine! Pânico! Por que isso tá acontecendo? O conceito todo que eu tinha aprendido acabou de ser desaprendido. E agora? Por que a galera tá usando isso? E por que precisa usar 60 cartas pra poder chegar nesse objetivo aqui? Caralho! Aí é que tá. Eu acho isso até um pouco estranho, o deck do Paulo, por exemplo. Você usa ali cartas como, por exemplo, o Eldritch, mas não tem como você acessar o Eldritch de nenhuma outra forma que não seja comprando ela. Não tem como acessar.
você não acessa a engine de Eldritch a não ser comprando. Você tem um Foolish ali, mas, meu Deus, vai contar em comprar o Foolish pra você milar o Lorde, tá ligado? Não, né? Então, é diferente. Você já percebe que o conceito é bem diferente. Porque a única engine majoritária aqui que você vê é o Eldritch, que é fechadinha ali nela mesmo. Não. Como que você acessa o Eldritch? Você não acessa, você precisa comprar. Precisa comprar. E aí, como que você vai garantir que você vai comprar essa engine em 60 cartas? Aí é que tá, você não vai. Não vai, e é isso que difere esses decks do conceito primordial de se usar 60 cartas. Porque aqui, todos eles claramente são good stuff. Agora, você para e olha pro fim. O que eles constroem? Eles têm uma mesa que eles querem fazer. Nesse deck aqui do Nets, por exemplo, você pretende terminar passando pela engine, obviamente de Five, mas não é produto final, é só o meio do combo, né? Como você chega lá, você vai passar com o DPE na mesa e uma combinação de 2 synchros aí pelo menos. A ideia primordial é essa. Então você vai fazer 2 synchros interativos, sendo Savage Barone, Herald Savage e o DPE. A ideia primordial é essa, tá? E ele usa aqui também a engine de Scythe, né? Se não usa o Scythe, usa o Lancia, beleza. Então a engine primordial é essa. A ideia primordial é essa. No caso do deck do Paulo, a mesma coisa. A ideia não é fazer synchros, é diferente, é um pouco diferente, né? A ideia primordial é você fazer o DPE. E ponto. Essa é a única coisa que você sabe que você quer fazer no final. Fazer o DPE com artefato. Afinal de contas, um Cyberse faz isso. E é por isso que eles estão aí. Um Cyberse já faz isso. Mas aí é que tá. No caso do deck do Paulo, o objetivo onde ele chega é muito menor. Muito menor. Não é 3 synchros. É uma jogada que com um Cyberse você consegue fazer, tá ligado? Então, isso. Agora a gente para e olha. Por que usar 60 cartas nisso? Porque essa jogada precisa só de um bicho pra fazer ela. E qualquer um deles vai fazer a jogada. Então você tem 9 aqui. Podia até usar o Cyberse lá, caralho, esqueci. O Mine, né, pra poder aumentar isso, mas pelo que ele viu aqui não foi necessário. Mas aí é que tá, qual que é a grande questão? Como essas jogadas são jogadas genéricas e qualquer monstro consegue chegar lá, você não tem, e aqui também, por ser good stuff, né, você não tem exatamente o one card que faz tudo, com exceção do Cyberse, tá ligado? Então, é muito mais na combinação das cartas do que na jogada que você constrói com uma carta rodando o deck inteiro. Não sei se ficou claro. Por exemplo, não é igual ter o Connector normal que vai fazer o deck que vai fazer a jogada inteira. E como o deck de Fernamble, sei lá, faz, tá ligado? É um pouco diferente. É muito mais o deck de combo do que qualquer outra coisa. Mas é aí que tá. Esse combo ou essas combinações de cartas, em um número maior, acabou sendo mais consistente pra eles do que usar um número menor. Uma grande vantagem do deck que usa mais cartas também é, esses decks usam engines muito fortes. E o meta hoje consiste nisso. A tua engine tem que ser extremamente roubada, tem que ser forte, tem que ser muito forte. E é isso que eles são. Eles são muito fortes. Mas aí é que tá, como nenhum deles tem uma engine majoritária, é muito mais difícil fazer one card play do que outros decks. Então, você precisa apostar na combinação de cartas. E essa combinação de cartas tem que fazer você chegar no produto final. Por exemplo, o Brave Token tá aí? Tá, mas ele não é coisa que você acessa via engine. Isso é bizarro, tá ligado? É bizarro. Você tem uma engine que é poderosíssima, mas você não acessa ela comprando naturalmente. Você precisa comprar ela de maneira muito aleatória. Então, acaba sendo um pouco contraditório quando você para pra pensar que, por exemplo, o deck como o Prankids, ele não pode usar 60 cartas, tá maluco? O Prankids não pode usar isso. Não dá. Ele que usa o Brave Token, porque o Brave Token em combinação com o Prankids é o que você quer. Quanto menos cartas tem, melhor pra você chegar nisso. Precisa chegar nisso. Chega nisso, você ganha. É essa a ideia, tá ligado? Agora, nesse deck, por quê? Por que é usado dessa forma? E eu já perguntei isso milhões de vezes, parece que eu não respondi ainda, né? Agora vamos tentar responder. Como esse deck do Nets, por exemplo, é um deck de combo que tem o objetivo de chegar numa board específica, beleza. Se você tem a engine de Brave Token, fica bem mais fácil. Mas se você não tem, tudo aqui tá feito pra fazer Special Summon chegar lá. Tudo aqui tá feito pra isso. Então, os Rose Dragon, eles não vão entrar pro Special, não, mas o normal summon dele vale, se você compra ele. O objetivo não é comprar necessariamente o Rose Dragon. O objetivo é você construir a tua jogada que vai fazer você chegar naqueles 3 símbolos. A combinação de cartas não importa. O objetivo é maximizar o máximo que você puder a combinação de cartas boas que vão te fazer chegar lá. Ele podia cortar, por exemplo, várias cartas e entregar com 40, mas se ele jogar com 40, talvez ele não consiga, primeiro, ele não conseguisse fazer caber todas as peças de combo que ele precisa, todas as ferramentas que ele precisa, né, e também não ia conseguir fazer caber as entraps, porque quando você precisa colocar as tech, você vai ter que diminuir ainda mais o teu deck. Supondo que ele tá usando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 hand traps. Pra caber 14 hand traps num deck de 40, caralho, ele tem que ter 32 cartas de engine. Não é o caso aqui, tá ligado? Não tem como. Aí ele vai ter que acabar cortando hand traps. Sabe qual é? Fica um pouco estranho. O deck do Nets aqui, você pode ver, por exemplo, o Small World ajuda a chegar em várias coisas, como o próprio Aquaman, você tem várias combinações. Teleporte ajuda a chegar num Tana, e Tana é o que você quer. Quer colocar o Tana na mesa pra fazer o Fiber, tá ligado? Tem o DPE, tem o Magic Sensors, que é um corpo na mesa e possíveis drop pra fazer você chegar nas cartas que você quer.
A ideia é basicamente essa, tá ligado? Que é as Aquamencia, né? Que é basicamente o que forma o deck. O deck é isso, tá ligado? Como vocês estão vendo aqui. Então, usar um número maior de cartas ajuda a esconder os Garnets. A carta em si não importa muito que você compra. E a melhor forma de fazer isso é tendo um maior grupo delas. Tendo um maior grupo de cartas que fazem meio que a mesma coisa, de genéricas, que te ajudam a chegar num senso comum. E esse número de cartas fica mais consistente, tendo tudo o que você quer, tendo as ferramentas que você precisa buscar quando você precisa, fica muito mais consistente no número maior de cartas do que no número de menor quantidade de cartas. Mesmo elas sendo totalmente independentes uma das outras. É a bizarrice desses decks. No caso do deck do Paulo é um pouco diferente, que a jogada onde ele precisa chegar é muito mais simples do que a do outro deck, que precisa fazer o stunner, que precisa fazer synchros, então pouco antes ele tem que ter o stunner. O deck do Paulo não precisa fazer isso. Então a jogada é bem mais fraca, mas é forte pra cacete ainda. Se você faz o DPE com Scythe, já é forte. Já é bem forte, beleza? Mas, o que diferencia? Se o deck do Nets precisa de uns 60 cartas pra fazer um monte de bicho de grupo de cartas que fazem uma parada, tá ligado? E que fazem meio que são cartas que fazem a mesma coisa. Pra poder ganhar do cara quando você vai primeiro fazer uma jogada fortíssima. Por que o deck do Paulo também usa 60 cartas? Creio eu. É porque assim, todas as cartas que fazem jogada, elas fazem, por exemplo, a Engine de Souls. Cara, a Engine de Souls precisa, e de novo, também é combo, é combinação. A Engine de Souls precisa que você tenha um Souls, se tiver cartas pra comprar, ótimo, carta de Eldritch principalmente, mas ele já é metade da Anaconda. O que precisa fazer aqui é a Anaconda. Se você tiver mais volume, e é o que você quer, você vai fazer o Scythe e a Anaconda, pra trigar o Dagda e setar o Scythe e fazer o DPE. O objetivo do deck é esse, tá? Então esses monstrinhos aqui, sozinhos já tem uns que fazem, mas em conjunto eles aumentam a quantidade de vezes que você faz isso. E o Paulo, ele usa nesse deck aqui, por exemplo, ao invés de fazer muitos synchros, ele usa também o aparato de muitas hand traps. Tudo bem que usando essa quantidade aqui você vai comprar alguma, não garante que você vai comprar a que você quer, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, porque precisa de alguma. Só precisa abrir com alguma. Só precisa atrapalhar o cara suficiente. Claro que as mesas estão obscenas. E várias vezes, inclusive se você assistir a live do Paulo, você vê que toda hora ele dá uma porra de um handtrap e fala, pô, vou perder esse jogo. Mas acontece aqui, ou o cara é um animal, ou o Paulo joga bem pra cacete e ganha, ou então acontece alguma coisa, tá ligado? Mas assim, tem chance. O importante é isso, tem chance. E nessa quantidade de cartas aqui, eu creio eu que tem uma probabilidade de você abrir com duas. O importante é você machucar o cara, você machucar o oponente. O meta tá relativamente aberto, apesar de estar relativamente fechado também, como eu já falei nos meus vídeos aí de tier list, como você pode ver aqui em cima. Mas ele tá aberto, mas muita gente usa engines parecidas. Então, apesar de muita gente tomar uma coisa diferente, você tem um norte seguro pra tomar ali. No caso, Ashe, extremamente versátil. Nibiru pega os combos e todo mundo tá jogando de combo aí. O Ogre pega a engine de Brave Token, todo mundo usa a engine de Brave Token. O Token Collector pega a engine de Brave Token, todo mundo usa Brave Token. Pega também o deck de Sword Soul, que tá bem popular no meta. O Lença pega todo mundo, inclusive o Phantom Knight, tananã. E o Draw, que te ajuda ali a não tomar algumas coisas, né? Então, essa é a abordagem. E você só quer comprar com duas delas. Então, a tua jogada não é essa DPE, Scythe. A tua jogada é DPE, Scythe, duas hand traps. Como a jogada do Nets, que é DPE, Scythe, dois synchros. É diferente, mas não tem trap que você pode comprar, tá ligado? E, de novo, usando esse grupo de cartas aqui, com o Eldritch, que só é usado pra dar estabilidade pra tua engine, não é que o Eldritch seja forte, meu Deus, mas é uma estabilidade. As cartas viram outras cartas. Por exemplo, as outras cartas aqui, os Souls, o Dotscapes, o Cyberse, eles não viram outras cartas depois. Você usa e usou e eles não geram nada depois. Não te dão follow. O Eldritch vira outra coisa depois. E te dá estabilidade por causa disso. Você consegue fazer o Lorde ficar voltando. Às vezes você alinha, tá ligado? Tem a Eldland que é absurda. Claro, que aí tem toda a questão de a quantidade de vezes que você vai comprar isso aí. Tem 14 cartas, 15 cartas de Eldritch ali, tá ligado? Em 60 cartas é um número que você consegue ver aí uma vez em todo jogo. Então é tranquilo, sabe qual é? Mas assim, eu acho que a parada é essa, tá ligado? O objetivo você tem que ligar onde que qual é o objetivo do deck, o que ele faz. Então, às vezes, pra caber tudo que você precisa e você pra ter uma engine muito forte, às vezes você precisa sacrificar consistência por poder. E aí, às vezes, colocando em 40 cartas, você acaba comprando mais vezes do que você gostaria a carta que precisa estar no teu deck pra você construir a tua jogada. Quando você aumenta a quantidade de cartas, você diminui a chance de comprar aquilo, tranquilo? Mas, quando você tem coisas genéricas que podem ser feitas, você pode avaliar o número de cartas genéricas também que consegue fazer aquilo e maximizar elas em blocos de modo em que você não perca só tomando uma interação. E ainda assim tem a hand trap pra trás, como é o caso do deck do Paulo. No caso do deck do Nets, é mais ou menos a mesma coisa, só que com menos hand traps e com mais cartas que fazem você jogar, porque precisa ter mais cartas porque ele usa os synchros. Então precisa ter mais cartas de fato. E você consegue chegar, porque de novo, o importante é combinações de cartas. Tem várias combinações de duas cartas aqui que fazem você adiantar muito o teu jogo. E se você acessa o Fibe acessa o Rose Dragon. E
E o Rose Dragon te dá mais summons. Por mais que você não veja os Brave Token nessa jogada, mas você consegue fazer uma mesa competente o suficiente. Porque através de carta genérica, você chegou no bicho genérico e te acessa o bicho que você quer, entendeu? E essa é a grande questão. E aí, usando 60 cartas, por incrível que pareça, nesse deck você acabou ficando mais consistente do que usando menos. Se você pega pra ver um comparativo, que é, por exemplo, aquele deck de Tenyi, Brave Token Tenyi, que usa Sword Soul também, eles usam menos cartas, mas usam menos hand traps e veem mais vezes as cartas que eles não querem ver. E acaba perdendo mais vezes por causa disso, porque eles não usam 60 cartas. Fica melhor se eles usarem 60 cartas? Talvez, mas pra usar 60 cartas vai ter que acabar usando Magician Souls também, tá ligado? E uma parada dessa pra se apoiar. Então, é complicado. O deck build tá complicado, mas faz sentido. E é por isso que nesse formato, nesse momento, esse deck tá sendo usado com 60 cartas. Alguém acabou de se inscrever. Obrigado, seja lá quem for. Ficou bem difícil dizer aqui mais ou menos a minha ideia de o porquê que esse deck está sendo usado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Comenta aí o que achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro. Se inscreve, é isso aí, meus amigos. Falou e até mais! Espero que vocês tenham entendido alguma coisa do que eu falei aqui nesse final.